Olá pessoal, tudo bem aí? Eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química. E nessa aula estaremos dando continuidade ao estudo de mol, o número de mol. Nós vamos resolver mais alguns exercícios, assim, concluir o nosso assunto. Eu tenho aqui uma lista de mais 5 exercícios, bem objetivos, porque as questões de mol, elas são muito diversificadas. Então nós precisamos trabalhar bastante exercício para aprimorar e saber interpretar cada exercício, o que de fato está se pedindo. A questão 6 fala assim: qual a massa de um átomo de alumínio? Então nós vamos pegar aqui o elemento alumínio e vamos expressar os valores referentes a ele. O alumínio aqui é 1 mol de alumínio, então nós vamos colocar 1 mol. 1 mol de átomos. 1 mol de átomos, certo? Se isso aqui é 1 mol de átomos, nós temos 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Pronto, deixa eu tirar essa tabela periódica aqui de baixo. Quando nós precisarmos, nós vamos utilizar ela. Certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, 1 mol de átomos. Se é 1 mol, tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá certo? E o outro valor que nós expressamos para um elemento é a massa. Aí eu vou na tabela periódica, e vou olhar a massa do alumínio. O alumínio está aqui na família 3A, a massa é 26,9, nós aproximamos para 27 gramas. Ok? Então aqui 27 gramas mol. Pronto. Agora eu vou armar o nosso cálculo aqui. Aí eu preciso ver quais foram as duas grandezas aqui do exercício. Aqui tem a grandeza massa é grama, então vamos usar aqui o último valor, o terceiro valor, tá certo? E tem aqui átomo. Átomo vai ser o segundo valor, certo? Porque aqui eu só tenho no exercício a palavra átomo. Eu não tenho aqui mol de átomos. Se fosse mol de átomos, eu usaria o primeiro valor, tá aqui 1 mol de átomos. Mas só tem a palavra átomo, então nós vamos usar aqui o segundo valor, onde só está aqui a palavra átomos, tá certo? Então vamos lá, pegar os valores daqui, ó, 27 gramas correspondem a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. É o que nós temos aqui, ó, 27 gramas, que é a massa do alumínio, tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, ok? O valor que ele deu aqui para nós, aqui o valor está por extenso, é 1 átomo, aqui é um número 1. Que está escrito por extenso, mas é 1. Então, 1 átomo. Então, átomo debaixo de átomos. Então, aqui, 1 átomo equivale a X gramas. Pronto. Agora, nós vamos fazer agora o nosso cálculo, não é isso? Vamos lá. Aí, eu faço 27 vezes 1 é igual a 27. Passo o traço aqui e faço agora 6 vezes 10 elevado a 23 vezes X é 6 vezes 10 elevado a 23x, mas para a gente só interessa aqui o valor. Porém, toda vez que essa potência ir para o denominador, ela vai com expoente negativo, viu? Nós não vamos agora dar explicação matemática, o porquê, porque o tempo que não nos permite, mas toda vez que o expoente for para o denominador, você coloca o expoente negativo, tá certo? Então vamos lá. Agora eu vou dividir o quê? Eu vou dividir o 27 pelo 6. Ok? Então, 27 dividido por 6 vai dar 4,5. 4,5. 4,5. E vou repetir aqui a parte da potência. 10 menos elevado a menos 23. Pronto. Então, tá aqui, ó, o nosso resultado, Gramas. Então, observe que o nosso valor, a nossa resposta aqui permaneceu a potência de base 10, certo? Então, tem que ficar em forma de notação científica. E já está, porque o valor que está antes da potência é um valor entre 1 e 10, Então, está tranquilo. Não precisamos aqui correr com a vírgula. Vamos para o exercício 7. Qual a massa de uma molécula de etano? Eu vou pegar aqui a fórmula do etano, C2H6, e vou expressar aqueles 5 valores para uma molécula, Aqui tem um mol de moléculas. Um mol de moléculas. Se é 1 mol, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Pelo fato de ser uma molécula, tem os mols de átomos aí dentro. Então, aqui nós temos
2 carbonos e 6 H. Então, 2 com 6 são 8. Então, 8 mols de átomos. Se são 8 mols, é 8 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E agora o último valor é a massa dessa molécula, né? Aqui tem C2H6. O C é 12, se olhar na tabela é 12. Então, 2 vezes vai dar 24. E o H é 1, mas tem 6 vezes, vai dar 6. Então, 24 com 6, 30. 30 gramas mol. Ok? Agora vamos ver os valores que veio no exercício. As unidades, as grandezas, né? Aqui veio massa, então massa é o último. Vamos utilizar aqui o 30 gramas, né? Que é massa. E veio aqui uma molécula. Molécula que é o segundo valor, ó. Não é o primeiro, porque o primeiro é mol de molécula. E aqui só está no exercício molécula. Então é esse segundo. Então vamos usar o último, que é o quinto, e o segundo. Então 30 gramas correspondem a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? O valor que ele deu aqui foi uma molécula. Aqui é uma, né? Aqui é uma. Então, uma molécula equivale a X gramas. Então, armamos, né? Agora faremos o cálculo cruzado. Então, 30 vezes 1 é 30. Passo o traço. E 6 vezes 10 elevado a 23 vezes X é 6 vezes 10 elevado a 23. Lembrando que se a potência veio para o denominador, o expoente fica negativo. Agora eu vou dividir aqui, ó, 30 por 6. 30 por 6 vai dar 5. E vou repetir a parte da potência. 10 elevado a menos 23. Certo? Gramas. Veja que a nossa resposta permaneceu a potência, né? Então tem que ser em notação científica e já está, porque o valor que está antes da potência, né, é um valor entre 1 e 10. Então, tranquilo. Questão 8. Quantos mols de átomos de carbono há em 78 gramas de C2H6 ou de C2H4? Então, aqui, ó, a nossa molécula aqui é C2H4. Vou colocar aqui C2H4. Então, aqui tem 1 mol de moléculas. Se é 1 mol, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Dentro dessa molécula, tem os mols de átomos, né? Que nós temos 2C e 4H. 6 mols de átomos. Se são 6 mols, é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Cada mol é 6 vezes 10 elevado a 23, né? E por último aqui a massa, né? A massa dessa fórmula. Aqui o C é 12, então é 2 vezes, vai dar 24. O H é 1, tem 4 vezes, vai dar 4. 24 com 4, 28. Então 28 gramas mol. Pronto, agora eu vou ver aqui no exercício, né? Quais são os valores que vieram aqui. Está aqui dizendo quantos mols de átomos, ó, mols de átomos. Então observe que é o terceiro valor aqui, mols de átomos. Mas observe que aqui é mols de átomos de carbono. Ele especificou aqui que é só de carbono. Então é mols de átomos, mas de carbono. Em 78 gramas. A grama é o valor 28 aqui, ó, é a massa, não é isso? Então nós vamos colocar aqui, ó, 28 gramas. Tem quantos mols de átomos? Mas não é mols de átomos dos dois elementos, é só de carbono. Nós temos aqui 6 mols de átomos, mas é de carbono e H. E só de carbono tem quanto? Só de carbono tem 2 mols. Então, em 28 gramas dessa substância, eu tenho aqui, ó, 2 mols de carbono. Da letra C, só 2. Agora, a grama que ele deu no exercício é 78 gramas disso aqui, ó. 78 gramas vai ter quantos mols de carbono? X. Aí o cálculo agora é o cálculo cruzado, não é isso? Então, eu faço 78 vezes 2. Aí nós vamos fazer aqui, né, o cálculo. 78 vezes 2. 2 vezes 8, 16. 1, 2 vezes 7, 14 e 1, 15. 156. Ok? 156 sobre 28 vezes x, 28. Ok? Dividindo 156 por 28,
vai dar 5,57 mols de carbono. Então essa aqui é a nossa resposta. Ok? Vamos lá. Nono. Quantos mols de hidrogênio há em 5 mols de H3PO4? A fórmula aqui é H3PO4. Vou colocar aqui. E vamos lá. Aqui tem um mol de moléculas. Então, se tem um mol, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Dentro dessa molécula tem os mols de átomos. Tem 3 de H, 1 de P4 com 4 de O, 8. 8 mols de átomos. Se são 8 mols de átomos, é 8 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E a grama aqui, né, dessa molécula, nós temos aqui, ó, vamos fazer aqui a grama, né? H3PO4, o H é 1, então tem 3 vezes, vai dar 3. A massa do P, se eu mostrar para vocês aqui, ó, a massa do P é 31. 30,9 é 31. Então vai dar 31. E o oxigênio é 16, mas tem 4 vezes, dá 64. Então tudo aqui vai dar 98. Então deu 98 gramas mol. São 5 valores aqui para essa molécula, tá certo? Agora vamos aqui entender o exercício. Quantos mols de hidrogênio? Ou seja, quantos mols de átomo de hidrogênio? Então é mols de átomos, ó, é o terceiro valor aqui, mols de átomos. Há em 5 mols de H3PO4. 5 mols de H3PO4 é 5 mols de molécula. É o primeiro valor, ó. 5 mols de molécula, porque H3PO4 é a molécula. Então, quando fala 5 mols de H3PO4, é mol de molécula. Então, eu vou pegar aqui o segundo valor, não, o primeiro valor, melhor dizendo, e o terceiro. Então, aqui um mol disso aqui, ó, de H3PO4. Tem quantos mols de átomos? Aqui nós vimos que tem 8 mols de átomos. Mas a pergunta é específica. Ele pergunta quantos mols de hidrogênio. É só de átomos de hidrogênio. E se eu olhar aqui na fórmula, ó, átomo de hidrogênio só tem 3 mols, H3. Então, tem 3 mols de hidrogênio, certo? Agora, o valor que ele deu foi 5 mols de H3PO4. Então, aqui, ó, 5 mols. Porque esse 1 mol aqui se refere a H3PO4, a molécula, não é isso? 5 mols equivale a X mol de hidrogênio. Aí, agora eu faço o cálculo cruzado, ó. 5 vezes 3 é 15. 1 vezes X é 1. 15 por 1 é igual a 15 mols de hidrogênio. É o nosso resultado. Nosso último exercício. Vamos lá. Está aqui 2 vezes 10 elevado a 30 moléculas de água corresponde a quantos mols? Então a pergunta aqui é sobre água, H2O. Vou colocar aqui a fórmula da água e vou expressar aqui os valores para essa molécula. Aqui é um mol de moléculas. Se é um mol de moléculas, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tranquilo? Se trata de uma molécula, tem os mols de átomos aí dentro. Então, nós temos aqui 2 mols de H e 1 mol de O. Então, são 3 mols de átomos. Se são 3 mols de átomos, são 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Ok? E o último valor a ser expressado é a massa. Nós já vimos que a água vai dar 18 gramas, né? O O é 16 e o H cada um é 1, vai dar 2. Então, vai dar 18 gramas mol. Muito bem, agora vamos ver aqui o exercício. Aqui ele falou o seguinte, 2 vezes 10 elevado a 30 moléculas. Então, aqui é moléculas, é o segundo valor aqui, ó. Aqui não está mol de moléculas, está só moléculas. Então, é só esse segundo valor, moléculas. 2 vezes 10 elevado a 30 moléculas de água corresponde a quantos mols? Ou seja, a quantos mols de água, quantos mols de moléculas? Então, é o primeiro valor aqui, ó. Porque aqui está quantos mols. Eu não posso utilizar o terceiro valor, porque o terceiro valor aqui é 3 mols, aqui é mols de átomos. Mols de átomos. Aqui é mols de moléculas. Aqui não está escrito molécula, mas aqui está se tratando da água. Tá certo? Então, aqui, ó.
2 vezes 10 elevado a 30 moléculas de água corresponde a quantos mols? É os mols que correspondem às moléculas. Então aqui eu vou usar o primeiro valor, que é um mol de moléculas, tá certo? E o segundo valor, que é moléculas. Veja aqui que nós não vamos usar grama, né? Massa, porque não veio a palavra massa aqui no exercício. Praticamente em todos aqui a gente tinha usado, né? Mas agora não. Então vamos lá. 1 mol é o valor que tem aqui, ó, 1 mol. Corresponde a quantas moléculas? 1 mol de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. É o que tem aqui, ó. 1 mol de moléculas, né? 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O valor que ele deu aqui foi em moléculas, ó. Então, lembre que molécula debaixo de moléculas. 2 vezes 10 elevado a 30 moléculas. Equivale a quantos mols? Não sabemos, né? Vamos calcular agora. X. Então, vamos calcular. Então, vamos lá. 1 vezes 2. Aqui, ó. 1 vezes 2 é 2. E vou repetir a potência. Vezes 10 elevado a 30. Sobre 6 vezes 10 elevado a 23 vezes x é 6 vezes 10 elevado a 23. Lembrando que a potência desceu para o denominador, expoente negativo. Aí o que é que eu faço agora? Eu vou dividir o 2 pelo 6, tá certo? Então, quando eu dividir aqui o 2 pelo 6, nós vamos encontrar aqui o valor de 0,33. 0,33, 2 dividido por 6. E agora eu vou dividir uma potência pela outra. Como que nós dividimos uma potência pela outra? Repete-se a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Então é 30 menos os 23. Aqui menos 23. Tá certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar 7. Observe que o expoente da potência de cima do numerador é 30 e da potência do denominador, o expoente é menos 23. Então 30 menos 23 vai ficar 7, ok? É mol, certo? Agora observe que a potência ela permaneceu aqui no nosso resultado. Toda vez que a potência permanece, o valor tem que ser transformado em notação científica, que é um valor entre 1 e 10 vezes a potência de 10, de base 10. Então aqui está 0,33. Eu vou ter que correr essa potência para frente, para ficar um valor maior do que 1, tá certo? Então vai ficar, ó, 3, vou correr a vírgula para cá, vai ficar 3,3 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, se o expoente aqui é positivo, ele me manda ir com a vírgula para frente. Exatamente o que eu fiz, eu andei com a vírgula para frente. Então eu estou obedecendo aquilo que o expoente me manda. Quando eu obedeço, aí diminui o expoente. Então de 7, andamos uma casa para frente e veio para 6, ok? Então vai ficar 3,3 vezes 10 elevado a 6 mol. Né? É o nosso resultado aqui. Gente, chegamos ao final da nossa aula e do nosso assunto, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima.